Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo falando aqui e hoje a gente vai resolver mais uma questão da Sesgran-Rio, a mesma que fará sua prova da Petrobras. Mas antes da gente ir para o conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho, você vai continuar recebendo esse tipo de conteúdo gratuitamente. Sem mais delongas, vamos lá para a questão. Pessoal, questão na tela é uma questão da prova de 2023 da Transpetro, prova de Engenharia Elétrica, questão 63. Essa questão diz o seguinte: um circuito retificou a rede elétrica residencial de tensão monofásica V, de forma a oferecer uma saída em conformidade com a figura abaixo, de -S até S. Em 50% do tempo, a saída do circuito é S e nos outros 50% menos S, onde S é o valor de pico da onda senoidal da rede. Sendo assim, o circuito oferece uma tensão eficaz igual a. Pessoal, essa questão, teoricamente, ela poderia ter sido anulada, tá? Porque ele fala aqui em S, e se a gente for ver aqui, ó, a gente não tem essa opção. Acredito que pode ter tido aqui, né, algum tipo de erro, tá? Deveria ter aqui um vezes S, né, em todas as alternativas. Mas isso não vai nos prejudicar a responder essa questão. Pessoal, provavelmente a maioria das pessoas resolveria essa questão partindo da definição da fórmula de se calcular a tensão eficaz, né? Vale lembrar que eu vou colocar aqui na tela, né? Essa forma é o valor RMS. Vou pôr aqui um linha, tá? Só para a gente, numa próxima explicação, eu vou pôr aquele linha só para diferenciar o que eu quero falar aqui. Ela é a raiz de 1 sobre o período, a integral desse período, aqui sobre a função do sinal, né, no caso essa onda quadrada aí, ao quadrado dt. Fechando a raiz aqui. Então, pessoal, a maioria das pessoas aplicaria essa definição. Está errado? Não, mas é um caminho que na maioria das vezes, tá? Aqui falando de concurso, o candidato gastaria muito tempo. Então eu quero apresentar um método, né? Um método, na verdade, é uma consequência dessa fórmula que ele resolve a maioria dos casos, tá? Para questões que cobram esse tipo aqui de aplicação de cálculo de RMS. Esses cálculos de RMS, pessoal, eles são muito demorados, a maioria deles, tá? Raramente a gente tem algum caso que não é. Então, aprender, né, essa propriedade aqui é importantíssimo. Então, primeira coisa, tá, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, aqui é identificar um sinal que a gente conhece, tá? Aqui a gente até conhece essa onda quadrada, mas a gente precisa fazer um pequeno arranjo nele para ficar mais claro, tá? O que a gente vai fazer? Primeiramente, tá? Eu vou deslocar esse sinal de forma que ele fique de 0 até 2S. Para fins de cálculo da tensão eficaz, isso não tem nenhum problema, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? A gente tem aqui, né, nossa onda. Eu só estou deslocando aqui o sinal sem nenhum prejuízo. Fazer isso aqui não tem nenhum prejuízo, tá? Então, o sinal está sendo deslocado aqui de 0 até aqui para o valor aqui 2S, tá? Por que eu estou fazendo isso? Que eu quero fazer uma pergunta para vocês, pessoal, que é o seguinte: se esse sinal não fosse uma onda quadrada, mas sim um sinal constante, aqui, se ele fosse um sinal constante de valor 2S. Tá? Então, ele é um sinal constante aqui de 2S. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou comparar os valores. Existe uma relação direta entre as... E aí que entra a nossa propriedade, entre o valor eficaz dessa onda quadrada desse jeito e esse sinal constante aqui, tá, pessoal? Então, se você respondeu que o valor eficaz desse caso à direita aqui da onda constante é 2S, você acertou e é isso mesmo, tá? Você pode jogar aqui na propriedade que vai chegar a 2S. Agora, pessoal, dito isso, a gente consegue aplicar aqui diretamente, então, a nossa propriedade. Essa propriedade é o seguinte: o valor RMS que eu procuro, linha,
tá? Então, por isso que eu coloquei esse linha aqui, ó, para ficar coerente. Ele vai ser igual a um valor RMS de uma onda, semelhante a essa, vezes o Dutch Cycle, tá? Ou ciclo de trabalho aí. Esse valor RMS é justamente esse aqui que a gente conhece. É igual, por exemplo, a gente ter uma onda senoidal. A gente conhece lá qual que é o valor RMS. É dividir o valor de pico por raiz de 2. A gente pode usar isso para aplicar uma propriedade, essa propriedade em casos semelhantes também. Tá? Bom, pessoal, aqui então a gente praticamente já resolveu a questão. Tá? O valor RMS, né, que a gente procura, aqui ele vai ser o valor RMS, que é o que a gente conhece, que é 2S vezes a raiz de D. Né? D é o Dutch Cycle, né? O ciclo de trabalho. É o período que a onda passa aqui ligada, dividido pelo período total. Aqui ele é 50%, então ele permanece 50% do tempo ligado. Então, o Dutch Cycle é 50% ou 1 meio. Então, isso aqui vai ser raiz de 1 sobre 2. Isso aqui, então, vai ser 2 vezes S dividido por raiz de 2. A gente não tem essa alternativa. Por quê? A gente precisa ainda fazer aqui um pequeno ajuste, que vai ficar 2S vezes raiz de 2 dividido por 2. Então, o 2 vai ser simplificado aqui. Portanto, a minha tensão eficaz aqui, no caso, vai ser S vezes raiz de 2. Pessoal, como eu falei para vocês, essa questão poderia ser anulada porque nenhuma das alternativas traz esse valor de S aqui. Tá? Então, aqui, a alternativa correta é a letra C, né, que ela traz ali S vezes raiz de 2, muito provavelmente foi só um erro aqui da banca que não impede. Pessoal, questão bastante interessante. Tá? Aprender essa propriedade aqui resolve muitos casos e faz a gente ganhar tempo na prova. Até uma próxima questão. Valeu!